Vamos começar a resolução do problema 10.10. Ele pede para determinar o equivalente de Norton, dessa figura abaixo, entre esses terminais A e o terminal B. Então, tudo que nós temos à direita do circuito, nós vamos chamar isso daqui de carga. Tá? Então, ela não vai participar dos cálculos para a gente determinar a corrente de Norton e a impedância de Norton. Né? Lembrando que a impedância de Norton é a mesma que a impedância de Thevenin. Então, porque esses caras são as cargas. E depois ele pede para a gente encontrar qual a corrente I0, olha, a corrente I0, que vai ser depois a correntezinha que vai passar aqui por essa carga. Tá? Então ele pede para a gente calcular isso. Vamos inicialmente definir aqui como Z1, vamos definir Z1 como essa impedância, essa associação em série de impedância, 4 mais J2, e Z2, essa associação 1 menos J3, né? Lembrando que Z1 está aqui e Z2 está nesse ponto aqui. E qual é a corrente de Norton, pessoal? A corrente de Norton é aquela corrente que passa pelos terminais AB. Então, olha, nós temos aqui o terminal A e o terminal B. Eu vou tirar minha carga e vou curto-circuitar, tá? Curto-circuitei. Essa corrente que passa por aqui é a corrente de Norton. Alguém pode falar o seguinte, mas não é a corrente zero? Não, a corrente zero é a corrente do circuito todo, tá? Quando a gente tiver a carga ali dentro. Aí a gente volta com ela, por enquanto não. Como nós vamos resolver este problema? Vamos primeiro analisar esse circuito. Eu vou usar análise de malhas para resolver esse problema. Olha, nós temos aqui uma malha, temos daqui uma fonte de corrente entre duas malhas. Quando nós temos uma fonte de corrente entre duas malhas, nós definimos uma supermalha. Então, é o que nós temos aqui embaixo, definido como a supermalha. Uma supermalha, ela não tem corrente própria. Então, a gente pode tirar isso daqui por enquanto, tá? Vamos tirar essa fonte, né? Estou apagando a fonte, tá? Porque ela não entra na supermalha. Só que para uma supermalha, eu vou deixar aqui desenhado, eu tenho que aplicar as duas leis de Kirchhoff. A lei de Kirchhoff para tensão e depois a lei de Kirchhoff para corrente. Então vamos fazer primeiro a lei de Kirchhoff para tensão para a malha 2, tá? A malha 2 é essa que está aqui, tá? Eu vou começar a partir desse resistor de 8 ohm, tá? Então eu pus ele aqui em evidência. Por que eu pus o 8 ohm em evidência? Porque eu tenho a corrente I2 no mesmo sentido, no sentido positivo, menos a corrente I1, que está no sentido oposto. Então, já aparece esse termo que está aqui. Depois, 4I2 mais J2I2. Esses dois termos que está aqui, que só dependem da corrente I2. Menos J3, esse indutor. I2 está no sentido positivo, menos I3, que é a corrente que circula nessa malha que está aqui. Mais 1, a mesma coisa, aqui. I2 menos I3. Aqui a gente pode agrupar os termos em comum, ó. O 8I1 já está aqui sozinho, os termos que multiplicam o I2 e os termos que multiplicam o I3. E aí a gente pode escrever essa equaçãozinha 1 que está aqui. Vamos guardar essa equação, depois ela vai ser útil para a gente. Qual que seria uma outra equação que a gente pode usar para resolver o problema? Vamos aplicar a lei de Kirchhoff para tensão à supermalha. E lembrando que uma supermalha ela não possui uma corrente própria. Então, aplicando a lei de Kirchhoff nesse lado aqui da supermalha, nós vamos ter, entrando pelo terminal negativo, menos 20, mais 8, olha, está aqui em cima, o I1 é positivo e o I2 está no sentido oposto, então surge um I1 menos o I2, esse termo que está aqui, mais 1, esse outro termo, esse termo já está na malha 3, né, ó, então vai ser um I3 menos I2, menos J3, ó, esse termo agora, que multiplica I3 menos I2, porque o I3 está no sentido e o I2 está no sentido oposto, tá? Podemos agrupar os termos em comum, ó, esse menos 20 continua aqui, o 8i já está escrito aqui, colocamos o I2 em evidência, teremos esses três valores, e aqui o I3 também em evidência, tá? E no fim, a gente pode pegar e simplificar essa expressão aqui, né? Colocar todos esses termos aqui mais bonitinhos, e nós encontramos a equação 2. Repara, pessoal, quais variáveis nós temos? I1, temos a variável I2 e a variável I3, ok? Então nós precisamos de 3 equações. Da onde vem a outra equação?
é uma equação de vínculo, é uma equação que relaciona aquela fonte de corrente que estava entre as duas malhas com o nosso circuito. Então vamos pegar, olha, tá vendo aqui, ó, vou voltar aqui nessa figura, e vamos definir, aqui dentro estava a corrente I1, lembra? A corrente I1 circulando no sentido horário. Nesse lado aqui, nesse ramo, vamos pegar esse nó aqui, ó. Aqui eu tenho a corrente I1 nessa direção. Desse outro lado aqui, nessa outra malha, a gente tem o I2, também no sentido horário, não, o I3. Então, olha, o I3 ele vai estar entrando no nó, tá? Entrando no nó. E aqui para cima a gente tem essa corrente de 4 com uma fase de menos 90 graus, tá bom? Então, nós podemos aplicar a lei de Kirchhoff para a corrente a esse nó. Nós vamos ter as correntes que entram no nó são iguais às correntes que saem. Então, quem está entrando no nó? I3. Quem está saindo? I1 mais 4 com uma fase de 90. É a equação que nós temos aqui, ó. I3 é igual a I1 mais 4 com uma fase de 90. Lembrando que esse 4 aqui, esse 4 com uma fase de 90, vamos escrevê-lo aqui, ó, na notação polar. Aqui é o eixo real, aqui é o eixo imaginário. Então, o 4 é 4 com uma fase de menos 90. Então, esse 4 está para cá, ó, uma fase de menos 90. Então, aqui é o 4 com a fase de menos 90. Tá bom? Como a gente pode escrever esse 4 com uma fase de menos 90? A gente pode escrever, isso aqui não é um número imaginário puro, no sentido negativo do eixo imaginário, então vai ser como menos J4, tá? Então a gente pode escrever essa corrente aqui, dessa forma aqui do lado, tá bom? Então nós temos 3 equações. Quais são as equações que nós encontramos? Encontramos a equação I1, aqui destacado, aqui em cima. Temos a equação I2, essa que está aqui, e agora a equação I3. Podemos resolver isso escrevendo a expressão lá no Scilab. Olha, vamos escrever essas 3, o termo que multiplica o I1, está aqui o primeiro, depois o termo que multiplica I2, ele está aqui, o termo que multiplica o I3, ele está aqui. Repara que esse menos aqui, ó, eu joguei ele para dentro aqui da expressão, então ele está aqui dentro. Tá bom? Aí nós temos agora, ó, esse menos 20 passa para lá com mais 20, né? Depois vocês já vão ver o que vai acontecer com ele. Temos aqui o 8 e 1, menos 9 mais J3, 1 menos J3. E a última equação, que ela é menos 1, porque é o termo que multiplica I1, 0, porque o I2 nós não temos, e o I3, é o que está aqui, tá bom? Então tudo isso que multiplica I1, I2, I3, e aqui embaixo nós temos a matriz resultado, né? Então é 0 da primeira equação, está aqui, o 0, é menos J4 da segunda equação, é 20, né, da segunda equação, e menos J4 da terceira, tá bom? Escrevemos essa expressão lá no Scilab, ó, tá tudo aqui, os termos, lembrando que para escrever unidade imaginária é porcentagem I, tá bom? Então é tipo o coeficiente vezes porcentagem I. Então tá aqui a nossa expressãozinha, e a gente pode comparar que é a mesma expressão. Essa daqui é uma matriz V, está definida aqui a matriz V, e a matriz I, que é a matriz resultado, que é a matriz que vai nos dar o resultado, eu calculo através da inversa de R vezes V. Então está aqui todos os termos para a gente. Qual é a corrente de Norton? Vamos voltar lá na figura? A corrente de Norton é a corrente, tá aqui, ó, é a corrente 3. Então a corrente de Norton é a corrente 3. E essa daqui é a corrente 3, tá? Tá bem escurinho aqui, tá bom? Então definimos aqui a corrente de Norton na sua forma retangular e aqui na forma polar, tá bom? Agora nós precisamos fazer o quê? Precisamos determinar a impedância de Norton. A impedância de Norton é um pouco mais fácil, porque é a impedância vista através desses terminais AB. Vamos voltar na figura original de novo. Olha. Como que a gente calcula a impedância? Nós desconectamos, nós desligamos todas as fontes independentes do circuito. Quais fontes que nós temos no circuito? Temos essa fonte de tensão. O que a gente faz para desligar uma fonte de tensão? A gente substitui ela por um curto-circuito. Então, a gente vai substituir essa fonte
por um curto-circuito. E uma fonte de corrente. O que é desligar uma fonte de corrente? É substituí-la por um circuito aberto. Então, e lembrando que a parte da carga não entra nas nossas contas, tá? Então, a gente volta lá na figura e esse aqui é o nosso circuito. Olha, repara que é um circuito bem tranquilo. Essas duas impedâncias em série estão em paralela com essas três impedâncias. Olha, a continha está aqui. Basta calcular isso daqui lá no Wolfram Alpha. Tá aqui os valores. A gente chega com a impedância de Norton é 3.18 mais J 0.71. Está aqui os valores calculados no Wolfram Alpha para ilustração. Bom, então esse aqui é o nosso equivalente de Norton. A fonte de corrente, que nós calculamos, né, o IN, lembra lá do IN que a gente acabou de calcular? O IN é esse valor que está aqui. E esse valor que está aqui é a nossa impedância de Norton. Bom, aí nós voltamos com a carga. Ó. Esse conjunto aqui é a nossa carga. Voltamos com a carga. Agora a gente pode calcular o I0. Ó. A gente voltou com aquele zero que estava aqui. Como eu calculei esse zero? Aplicando um divisor de corrente. Então, um divisor de corrente, esse zero é essa impedância, tá? Então, tá aqui essa impedância, dividido pela soma de todas elas, vezes a corrente total do circuito. Então, nós temos essa continha que está aqui. Vamos fazê-la onde? Vamos fazê-la lá no Wolfram Alpha. Lembrando que esse 8.39, com uma fase de menos 32,7, a gente utiliza a relação de Euler para poder voltar com a forma retangular. E nós encontramos um I0 de 1.98 menos 1,43 graus, tá bom? E desse jeito a gente determina, né, aquela corrente usando da seguinte relação. Uma vez que a gente tem esse termo, por quê? Porque esse cara é o mesmo que a impedância de Norton, a gente tem esse I, a gente acha o VTH e a gente consegue calcular a impedância de Norton. A gente consegue calcular o equivalente de Thevenin. Se nós tivéssemos o equivalente de Thevenin, nós não teríamos, né, essa impedância aqui, né, ela estaria em série com uma fonte de tensão. E a gente poderia aplicar a lei de Kirchhoff para tensão a esse circuito e achar essa corrente zero. É uma outra forma de calcular. Bom, com isso a gente finaliza toda essa parte que, de certa forma, é uma revisão de tudo que nós vimos em circuitos elétricos 1. Ok? Muito obrigado.